É muito mais próximo de ganhar a Sul-Americana do que uma Copa do Brasil, por exemplo, né? Campeonato Brasileiro é impossível, né? Nem pensar. Mas ganhar uma Sul-Americana em relação à Copa do Brasil, eu acho que a viabilidade é maior o São Paulo ganhar a Sul-Americana. É o que o São Paulo quer esse ano aqui, um título. Segunda-feira, né? Hoje que dia é? Hoje é quarta. Segunda-feira, conversei com o nosso professor Muricy Ramalho. E ele falou exatamente isso, que eles têm um planejamento para ganhar um título esse ano aqui. A vontade do São Paulo é ganhar um título. Porque tem muitos títulos chegando lá no Morumbi. Agora chegou o título atrasado do Thiago Volpi, que tem que pagar também, né? Então, o que tem de título financeiro para o São Paulo pagar é uma grandeza enorme, né? A dívida do São Paulo. E mais uma Copa Sul-Americana seria o que São Paulo tem mais proximidade de conquistar. Quase conquistou, perdendo para o Del Valle, né? Chegou à final, como você lembrou aí. E eu não ficaria assustado, não, se chegasse à final de novo esse ano. Vai ser um pouco mais difícil, porque vem gente da Libertadores, né? Para disputar a outra fase da Sul-Americana. Então vai ser mais complexo. Mas mesmo sendo um pouco mais complexo, eu vejo, sim, chance do São Paulo de chegar a uma final e conquistar uma Sul-Americana. É o único campeonato que o São Paulo pode conquistar. E lembrando que tem uns times, né, como o Mauro César lembrou ontem, né, Wander? De expressão nessa Sul-Americana. Né? Tem o Estudiantes, tem o São Lourenço, tudo da Argentina. Tem o Independiente, também da Argentina. São alguns times de expressão. É aquilo que a gente fala, a primeira fase baba, mas o mata-mata pode se complicar. Asmar, oi. Você esculhambou a competição e depois você valorizou a competição. Não. Eu esculhambo. Não. Eu esculhambo sempre a Sul-Americana. Continua. Eu acho a Sul-Americana a Série B da Libertadores. Acho que é mais valorizada do que deve, porque tem time que só pode ganhar a Sul-Americana. Deixa eu só lembrar. E aí valoriza. Os clubes que tá lá. Vai. O Botafogo é LDU. Tradição, né? Tá. Aí Mas o Botafogo, que evoluiu muito nesse ano. Aí, Senão tava na Libertadores também. Aí eu vou falar aqui, ó. Red Bull Bragantino e Estudiantes, professor. São Paulo. E o Old Boys. Tem gente grande aí. Defesa e Justiça, que andou fazendo os estragos aí. O Goiás, seriado brasileiro. O Fortaleza e o São Lourenço. Então vamos enganar o público pra fingir que a competição é do caramba. Então a Sul-Americana é dificílima. Vai ver, é por isso que o Red Bull Bragantino chegou na final da Sul-Americana. Vai ver, é por isso que o Independente Del Valle é campeão da... Mas é verdade. É verdade, é uma baba. Ele elogiou e criticou. Não é. Eu digo que tem time de tradição, mas aí eu vou te perguntar. Vamos lá, você falou do News Old Boys. A Liga Europa é meu, não dá pra botar todo mundo na Libertadores. Então pronto. Mas você falou do News Old Boys, não foi? Foi. Há quanto tempo que não chega nem numa semi-quartas de Libertadores? Outra coisa, tem tradição. Não é outra coisa. Hoje em dia... Independente tem 7 títulos. O São Paulo também tem tradição. O Corinthians tem tradição. De Libertadores. Tem baba. Tem um monte de baba na Libertadores também. Tem um monte de time baba na Libertadores. Que aí fica também. pra trás depois. Mas é um monte, pouco time baba. O professor quer continuar? Vai, deixa o professor continuar. Não, ele me cutucou. Vai, professor. Ele elogiou e criticou. Vai. Eu vou te falar o porquê. Porque ontem ele ficou desmoralizado com aquele argumento dele do Neymar, que eu destruí aqui, que o Ronaldinho é muito melhor que o Neymar. Aí hoje ele veio engasgado. Hoje ele veio. Uma defesa aí, ó. Hoje ele veio querendo desabafar. Você veja como é que é. Entendeu? Terapia é assim mesmo. Eu vou lembrar isso no final do programa, que eu acho que o Nilson César vai gostar desse debate. Olha. Tá? Mas não fique engasgado, tá? Fale com o coração, sem ficar engasgado. Esse programa é ótimo, como sempre, porque, além de um programa de informação, ele serve também como terapia. Então, para o apresentador especialmente. Porque, você viu, é o que faz as terapias. Sua mulher é especialista nisso. Então, o que acontece? Você dá a primeira palavra e o cara solta. Foi o que aconteceu aqui, ele desabafou. É o que interessa, você vê, ele tá mais leve, já tá sorrindo. Tô leve. Tá certo? Eu gosto de desabafar. Ele tá leve por vários motivos, eu sei disso. Né? Então, acontece o seguinte, só queria dizer, ele esculhambou a competição e depois ele valorizou. Mas é a opinião dele. Eu acho o seguinte, é óbvio que tem mais exposição. A Libertadores não descobriu a pólvora. Depois vem a Sul-Americana. Pro São Paulo, agora esse é o assunto, é extremamente importante. Aliás, pro São Paulo e para todo mundo que participa de um troféu. O Corinthians, quando vai participar da Libertadores, é um sucesso, porque já que não deu a Libertadores, vai de Sul-Americana. Continua com exposição e tal. Times fracos, é verdade.
Tem times com tradição? Tem tradição. Na Libertadores, o Fosso acabou de falar, é uma verdade. Também tem vários times aí que estão numa pindaíba. Só é o grupo do Flamengo. Não, o grupo do Flamengo, isso que eu ia falar. Vários times que estão numa pindaíba nos seus campeonatos nacionais e que abraçam a Libertadores e o Sul-Americano. A Olímpia do Paraguai. Entre vários. Então, eu acho Liverpool que, sem esculhambar a competição, eu acho a competição importante. E se quem for campeão, muito legal, dá uma voltinha olímpica, sem dúvida. É o último título importante do São Paulo. É importante. Que não consideram muito importante. A torcida mesmo não. A torcida fala, ganhou. Seria muito importante. A torcida não liga e joga contra o Nogueirópolis e põe 50 mil pessoas no Morumbi. Essa é a torcida que está falando que não liga. Ué, então vamos lembrar do público da final. Lembra do público. Agora eu vou acabar com você. São Paulo e Independente Del Valle, né? Foi uma vergonha o público. Você viu onde foi o jogo? Azar. Foi uma vergonha o público. Palmeiras. Se fosse uma competição tão importante. Flamengo lá, você não foi pra Flamengo que fui e o lado da torcida do Flamengo estava cheio. O lado da torcida do Flamengo estava cheio. Tava. Bom, aí continuando. Flamengo, Palmeiras e Montevidéu estava cheio. Continuando. Veja, eu só estou colocando as coisas, mostrando, iluminando o caminho, mostrando que, mesmo quando joga contra o Nogueirópolis, o torcedor de São Paulo tem levado um grande público ao Morumbi. Excepcionalmente nesse último jogo, foram 30 mil pessoas, 25 mil pessoas, eu não lembro exatamente, mas a gente sabe pela desimportância do jogo, pelo fato de ter uma larga vantagem. Seria, assim, impensável tomar um cacete e perder o jogo, ou perder a eliminação. Então, é um jogo já vencido, e mesmo assim, levou muita gente lá ao Morumbi. Eu estou dizendo isso porque, para o torcedor, é muito importante a taça. Para o São Paulo, muito mais. Ele está mais eficiente dentro de campo do que fora de campo. Nesses últimos tempos que o professor Dorival tem conquistado um espaço melhor do que a gestão do São Paulo. Então, é isso, é o que o São Paulo tem. Vai ter reforços? Na minha opinião, não vai ter. Na minha opinião, amanhã começa a janela dia 3, né? Então, pode até contratar o Messi, ele sai de Miami e volta. Isso é outro problema. Na minha opinião, não vai ter. Na minha opinião, o São Paulo vai vender alguns jogadores, porque precisa pagar contas que estão batendo na porta lá. E o professor Dorival e o grupo que ficar lá vai ter que resolver a sua vida. Se o São Paulo ficar no Campeonato Brasileiro, na primeira página da classificação, tem que soltar rojões no Morumbi. Será um grande sucesso. Se continuar vivíssimo na Sul-Americana, muito bom para o São Paulo. É ótimo. Eles estão fazendo mais com menos. É isso. Eu só quis dizer que você desvalorizou a competição e, ao mesmo tempo, você valorizou. Então, a sua média é 5. Não, eu nunca vou valorizar muito a Sul-Americana, mas aí a gente joga pro público, eu não jogo. Eu não vou ficar jogando pra público, e aí é óbvio, né? Aí o torcedor do São Paulo vai falar, pilhado, respeito. Não respeito. Sul-Americana, pra mim, não tem peso nenhum. Pra mim, peso tem as 3 Libertadores do São Paulo, tem 3 Mundiais do São Paulo, tem o tricampeonato consecutivo do São Paulo. Isso tem peso pra São Paulo. É óbvio que com a fase do São Paulo, vai ter que valorizar a Sul-Americana. Mas pra mim, não é o que o torcedor do São Paulo merece. Diante de tudo que ele já viu, nossa, a Sul-Americana... Ué, eu tô falando que a Sul-Americana é uma baba. E eu continuo falando, é uma baba. A gente tem, vamos lá, Libertadores. Quem tá jogando pra torcida? Libertadores. Você dizendo que ela merece. Libertadores, coladinho depois, Libertadores, coladinho depois, Brasileiro. Bem abaixo depois, Copa do Brasil. Milhares de anos-luz depois, Sul-Americana. É isso. É óbvio que é isso. É uma Copa da UEFA. Eu tô errado, Fausto Favara? Pilhado, você falou aí no seu desabafo. Tá caprichando no exagero. E é exatamente isso. Pelo momento do São Paulo, uma Sul-Americana é como se fosse o Mundial. São Paulo não ganha um título internacional desde 2012. E ainda é o maior vencedor de títulos internacionais. Olha isso, hein? O São Paulo... Ganhou mais que o Flamengo? É, o maior detentor de títulos internacionais é o São Paulo Futebol Clube, mesmo não conquistando um título internacional desde 2012, que foi um título mal resolvido também. Outra coisa que o São Paulino quer, conquistar um título da Sul-Americana por inteiro, porque aquele título foi um título que acabou no intervalo, né? Não por culpa do São Paulo, mas pelas circunstâncias ali do jogo contra o Tigre. Enfim, o título foi entregue no intervalo do jogo, né? Foi na despedida do Lucas. O Lucas quando saiu do São Paulo.
E a Sul-Americana eu acho que é a competição que o São Paulo mais tem chances de conquistar. E tem mesmo. Ah, mas vão vir times da Libertadores, mas que não estão jogando nada na Libertadores da América também. Então tá tudo muito nivelado. Não adianta falar que o São Paulo é inferior aos times que estão vindo da Libertadores da América. Assim como o São Paulo também poderia estar numa Libertadores da América, porque a gente tem um monte de time aí, já citamos aqui, times que não teriam condições de disputar uma Libertadores da América. Por isso que eu acho que deveria, uma Libertadores, como você colocou, que está muito acima, deveria ser cada vez mais restrita. Uma Libertadores da América. Deveria ser menor. Igual a Copa do Mundo. Você não tem que aumentar uma Copa do Mundo, você tem que diminuir uma Copa do Mundo. Mas aí dá menos dinheiro, né? É, lógico. Dá mais dinheiro, você agrada menos confederações, tudo isso, né? Você mexe com a política. E aí, quando mexeu com a política, a coisa não vai. São Paulo tem condições de vencer a Sul-Americana. Na segunda-feira eu fiz uma pergunta pro Muricy, Pilhado, que é uma pergunta importante, porque a gente ouviu muito do Rogério, falando que não tinha nem piscina na água do São Paulo. A gente ouviu do próprio Muricy Ramalho, e foi por isso que eu perguntei, porque há muito tempo atrás, quando ele entrou no São Paulo, ele havia dito que estava assustado com toda a estrutura do São Paulo, que estava totalmente ultrapassada, e ele me respondeu o seguinte, que hoje não. São Paulo se nivelou às outras equipes do futebol brasileiro, até mesmo no Palmeiras. Reformulou todo o departamento de academia, fisiologia. Então, isso já é algo positivo. Tem que dar os parabéns à diretoria do São Paulo. Óbvio que tem problemas, assim como todas as outras diretorias, outros clubes. Tem muito problema financeiro, mas é o básico, né? Você ter uma estrutura compatível à instituição. O São Paulo é muito grande para estar ultrapassado. Então é ótimo a gente saber disso, que o São Paulo fez uma reforma lá no CT do São Paulo, investiu em aparelhos, o jogador precisa disso hoje, Vampeta. O físico é fundamental, você não pode estar ultrapassado num time como o São Paulo Futebol Clube. Então eu acho que o São Paulo vai brigar pela Sul-Americana, acho que vai brigar até o fim, e bato aqui, viu? É palpite só, mas o São Paulo vai ser campeão da Sul-Americana. Olha aí, ó. Fausto Pavaro, eu acho bem provável. Da Sul-Americana. Eu acho bem provável. São Paulo vai ser campeão. O São Paulo há muito tempo não ganha e precisa ganhar esse título. E vai ganhar esse título. Ó, o Dorival Júnior... Você viu o Carlinhos também? Não. Ele tem. Carlinhos, de vez em quando ele passa. Mas é que é que vocês são um monte de pipoca aqui que esperam chegar uma semifinal. Eu tô falando agora. Pra mim, o São Paulo vai ser campeão. E se não ganhar? Faz parte, paciência. Vida que segue. Mas no começo do ano a gente não fala aqui quem vai ser campeão, quem não vai ser campeão, entendeu? Quem vai ser campeão? Carlinhos Júnior. Campeão. Não inventa Carlinhos, não. Já tem muita coisa parecida pra ser isso aí, entendeu? Não vem com ele, não. Deixa o espírito ser outro, entendeu? Deixa a identidade ser outra. Mas vai ser campeão, sim. O São Paulo tá... E outra, não adianta falar que não tá fazendo por merecer. O São Paulo tá começando a fazer por merecer um título. Tá? Contratou um cara que é extremamente decente, competente, que é o Dorival Júnior. Óbvio que existe a torcida também por ele, que eu torço muito para que o Dorival conquiste um título também pelo São Paulo, e acho que isso pode acontecer com a Sul-Americana. Brasileiro e Copa do Brasil, acho que já é mais complicado. Bom, eu concordo com o Fausto, que eu acho que o São Paulo sempre vai ser favorito na Sul-Americana. É por isso que eu falei, o São Paulo hoje não é favorito no Brasileiro, não é favorito na Copa do Brasil, não é favorito na Libertadores, mas na Sul-Americana é. É favorito pelo realmente, histórico. Eu acho, pelo sim. histórico, né? Mas também pelo futebol, pô. Não tem um time forte na Sul-Americana. O São Paulo não tomou nenhum gol. O Botafogo é forte. LDU é forte. Mas o Botafogo já vai focar no Brasileirão. Mas... Botafogo tá lá na liderança do Brasileirão, já é um que vai focar. Estudiantes é duro de ser batido. Pergunta pro... rapaz. E ó, eu vou ser polêmico agora. Eu vou ser polêmico agora. Ó, tá aí. O Vamp sempre polêmico. Agora. Mas só agora. Só agora. O Vamp, ele sempre aposta, né? Muitas vezes ele aposta no time que não é o favorito. Cai de aposta. Tá aí. Eu apostaria São Paulo e Botafogo. Eu iria no São Paulo. Botafogo brasileiro? Não. Sul-Americana. Sul-Americana, né? Eles caem no mata... Porque o Botafogo já distanciou, pô. Tô falando de mata-mata. Eu apostaria no São Paulo contra o Botafogo. Eu também. E não acharia nenhuma loucura. Mas então, é por isso que eu tô falando. Pode ganhar. Pelo que eu vi do Botafogo domingo, São Paulo pode ganhar. É difícil de entender como o Botafogo é líder do campeonato. Mas o Botafogo é organizado. É comum. Mas é organizado. É organizado. É comum. Sim, eu concordo. Mas é muito comum. Não tem nada de extra comum o time do Botafogo. Eu não sei como é que... Cara, Pilhado, eu não sei se o Kaique pode informar pra gente, eu vi aqui por cima, mas o São Paulo, eu acho que é o único time da Sul-Americana a não tomar nenhum gol. Já falou isso. Então, mas eu não sei se é o único time.
a não tomar nenhum gol? Acho que sim. Eu acho que sim. Você não tomar nenhum golzinho numa competição, numa primeira fase, independente dos adversários. Pô, São Paulo. É o único time da Sul-Americana que não levou gol. Assim ali, porque os dois são babas. E o Flamengo perdeu de times babas. Né? Perdeu dos dois babas. Tomou gol. O São Paulo poderia ter tomado gol. O São Paulo tá ajeitando a casa lá. O São Paulo, você falou, e o Muricy enalteceu demais esse Beraldo aí, que é jogador do São Paulo, um jogador acima da média, que logo vai estar fora porque vai precisar vender. Você não tomar nenhum golzinho na primeira fase, o time vai com moral, o time não vai por baixo, não. E o Dorival Júnior, ele falou sobre ter usado o time todo reserva, né? Ontem, nessa partida. Não, sobre ter usado grande parte dos reservas nessa partida. Vamos escutar aí o Dorival Júnior. Eu acho que é o que nós temos feito desde o dia que aqui chegamos. Nós estamos sempre mesclando, buscando os jogadores em melhores condições para poderem jogar a partida seguinte. Era uma partida importante, nós queremos e lutamos pela primeira colocação geral. Não podia ser diferente, nós temos que respeitar todas as competições e independente da equipe que fosse a campo, com certeza seria uma equipe vibrante, determinada em busca do resultado. Eu achei que para o momento seria o ideal, até porque o jogo seria pesado, um jogo difícil, muito complicado. Eles tinham a expectativa ainda de, com uma vitória, passarem a primeira colocação do nosso grupo e nós não podíamos permitir que isso acontecesse. Não daria porque o jogo era de risco. Primeiro, nós queremos ainda a primeira colocação geral e estamos lutando por isso. Amanhã o Nils jogará em casa com essa possibilidade, mas sabendo que se não vencer, nós ficaremos com essa posição. Então, para nós era um resultado importantíssimo. Eu não abri mão em momento nenhum, não abro mão em competição nenhuma. A mescla, sim, ela vai acontecer, porque eu confio em todos os jogadores que ali estão. Agora, nós sempre teremos uma equipe nessa condição, em que alguns jogadores que estejam participando um pouco mais, outros que precisem de uma rodagem um pouco maior, mas sempre que possível eu seguro um ou outro jogador em cada setor para que a gente possa ter uma compensação a cada momento. Primeiro, nós não estamos priorizando campeonato nenhum. Pode até dar uma impressão, mas é uma falsa impressão. Nós queremos estarmos vivos em todas as competições. O Campeonato Brasileiro também é muito importante a todos nós. Estamos priorizando competição nenhuma, podem ter certeza disso. Para nós, todas elas são muito importantes. Nós temos feito aí jogos muito interessantes e infelizmente a última partida com o Cruzeiro, depois de um jogo muito bom em todos os sentidos, nós acabamos sendo derrotados, mas não abrimos mão em momento nenhum de competição nenhuma, muito pelo contrário, o brasileiro está só no início e muita coisa ainda poderá acontecer. Olha aí, velho Wander, por que essa explicação também? A torcida do São Paulo tá meio que questionando, principalmente nas redes sociais, que a gente sempre fala de redes sociais, que o Calleri e o Pablo Maia saíram machucados desse jogo. E a torcida tá questionando, não valeria poupar esses caras para o Brasileirão, já que o São Paulo já estava ali classificado, poderia ter sim a melhor campanha. Agora, são dois jogadores bem importantes que saíram machucados. Tem mais algum, Kaique? Esses dois saíram machucados. Tem Copa do Brasil contra o Palmeiras, clássico na semana que vem. E o que acontece? O Dorival, o único questionamento que se teve quando ele estava no Flamengo foi quando ele poupou no Brasileiro, contra o Ceará e contra o Palmeiras. Será que ele pode estar focando nos mata-matas ou não? Realmente ele só diz verdade quando ele diz, não, eu estou priorizando todas. Porque o torcedor está questionando isso. Dois jogadores importantes saíram machucados de um jogo não tão importante. Ô, Tico, vou falar, eu sou contra esse negócio de, sabe assim, de poupar, né? Dependendo do físico de cada um. Você pode dar um descanso. Mas o jogador pode machucar treinando, gente. Você sabe que o Gerson machucou outro dia no aquecimento. Vamp, mas se ele perde por 3-0 ontem, ele ainda era o líder do grupo. O jogador tem que jogar, irmão, tem que ir. O torcedor que vai lá paga 30 mil espectadores.
40, vai pra ver os caras, pô. Vai pra ver os caras jogar. E os caras aí você metem tira, palco no povo, aí você Lopes. tira, aí vou poupar pro brasileiro. Chega no aquecimento, pode machucar. No treinamento você pode machucar. Sabe, no treinamento você bater numa bola, você não dá um tiro, corre atrás de uma bola, dá um tiro, um atleta com o outro pode se chocar. Esse negócio de lesão pode acontecer no treinamento. Você que torce pro Flamengo aí, você viu que o Iranão machucou saindo do treino, tropeçou num batente lá e ficou de fora. Outros já machuca. Lembra aquele copete, professor? Fazendo feijão e machucou com a panela de pressão. Queimou tudo, né? Olha, é o seguinte, ontem, Asmar, você lembra, eu falei, eu não sei o que o Dorival vai fazer. Se eu fosse o Dorival, eu começaria com o time principal o jogo. Motivo, aqui mesmo ontem foi esculhambado o Tigre, certo? É um time fraco, um time que já está perdendo de 3-0, enfim, tá baleadinho. Então, eu colocaria o time principal para jogar, nem que fosse meia hora, o time principal. Vamos fazer os caras não enferrujarem, só vão jogar contra o Fluminense no final de semana. Então, eu colocaria os principais jogadores para começar a partida. Ele optou de uma forma diferente. E depois, aí quando não estava rodando, porque ele queria vencer, claro, chamou a garotada que estava inteirinha. E parece que funcionou com os garotos, né? Então, aí... Então é só isso. Eu acho que se era mesmo vista como um adversário fraco, deve fazer isso. E depois coloca a molecada para jogar, tem 5 substituições para fazer, está enfrentando um time que já está derrotado pelo placar que antecedeu a partida. Então é isso, ele tomou essa decisão. Agora, machucar, o cara pode machucar. Os garotos podem se machucar, os mais rodados podem se machucar. Eu acho que falar depois do jogo, esse tipo de comentário, de que errou porque o cara tomou uma pancada, não existe isso. Tá no jogo, pode acontecer uma pancada. Então eu acho que ele poderia ter começado com o time principal. Conseguiu o objetivo, e agora vai enfrentar o Fluminense no final de semana. Sábado. Eu pouparia. Eu para esse jogo, pouparia. Porque a sequência é muito difícil e é bem importante. O Fausto mesmo, né? Ele deixou claro que tem o jogo da Copa do Brasil, pô. É mata-mata contra o maior rival, ou um dos maiores rivais contra o Palmeiras, que é favorito contra o São Paulo, que o São Paulo eliminou na Copa do Brasil do ano passado. Né? E o torcedor palmeirense, o Palmeiras quer essa revanche, porque olha aqui a sequência, Nilson. Fluminense em casa agora. Adversário chato. Pro Palmeiras em casa. Pelo Brasileirão. Aí tem Palmeiras em casa pela Copa do Brasil, que é o jogo que o torcedor deve estar levando mais a sério pela rivalidade e por ser mata-mata de campeonato nacional depois do que aconteceu no ano passado. São Paulo eliminou o Palmeiras falou que foi garfado, tudo mais. Depois tem o Bragantino fora, que o Bragantino deu uma recuperada no Brasileirão depois daquela goleada no Flamengo de 4-0, humilhante. Um atropelamento. Aí depois o Palmeiras fora pela Copa do Brasil e o Santos em casa, clássico pelo Brasileiro. Eu acho que poderia ter dado uma poupada ontem. Isso é difícil, porque nós daqui, nós também nós metemos o bedelho, palpitamos, né? Mas os caras que estão lá vendo o que está acontecendo mesmo, né? Aliás, foi falado exatamente isso. Vocês palpitam, mas você não sabe o que está acontecendo lá dentro, né? É verdade, a gente não sabe o que... A gente dá o palpite da gente, a gente tem o direito de dar o palpite da gente. É direito de dar o palpite. Na teoria, poderia dar uma poupada. Mas ele entendeu, por exemplo, o Dorival, que era importantíssimo ganhar o jogo do Tigres, né? Para garantir o primeiro lugar no geral, o primeiro lugar do grupo, né? Entendeu isso e acabou acontecendo. O objetivo foi alcançado, né? Agora começa a nova história. A nova história já é o jogo contra o Fluminense no sábado. Depois tem uma outra história, o jogo contra o Palmeiras na quarta-feira. Eles vivem situações internas, viu, Pilhado, que nós não sabemos. Sabe? Agora menos ainda, porque agora ninguém tem acesso quase. Agora ninguém consegue saber o que acontece, porque nem vê treino, a imprensa pode mais, né? Então o acesso é muito restrito das situações internas que o clube vive, né? E eu entendo isso, eu só quero dizer o seguinte, o Dorival é um cara que está fazendo um trabalho excepcional. Os caras estão amando o trabalho do Dorival,
O Muricy está tendo uma participação mais ativa com o Dorival do que com o Rogério. Conversa toda manhã com o Dorival. Na hora do almoço, almoçam juntos. Você sabe que eu não sabia disso, você lembra disso, Vanderlei? O Dorival foi atleta do Muricy. Foi ele que puxou. Foi ele que puxou. Eu não sabia disso, eu não sabia. Aí o Muricy foi convidado para ir para não sei aonde e ele incentivou o Dorival a ser treinador no Figueirense, né? Então a história é muito próxima dos dois. O caminho deles se cruzaram. O caminho se cruzou. Então a história dos caras é muito... Eles têm um entendimento assim maravilhoso. Então o Muricy está tendo realmente conversas muito próximas com o Dorival todos os dias. É uma participação... não na parte tática do time, nada disso, mas é uma participação em discussão muito ampla com o Dorival. E talvez vem dando certo esse trabalho dos dois, porque eles têm uma, como é que diria o nosso... Simbiose. Como é que é o nome do rapaz lá? Beto? O Beto Saad. Como diria Beto, é uma sinergia. A sinergia deles é muito legal. E aí o time vai ganhando musculatura, né? E aí o time ganha musculatura. Então, como a sinergia dos caras é boa, o time ganha o quê? Musculatura. É isso que está acontecendo com o São Paulo.